Boa tarde, povo lindo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje nós temos todos aqui, foi um aprendizado muito bom e lógico a gente tem que terminar com eles todos juntos, né, minha amiga? É Boa verdade. tarde, minha amiga. Boa tarde, amiga, tudo bem? Bem, graças a Deus. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais um podcast e dessa vez com um time de peso. Cris, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Treves, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, que Deus abençoe essa reunião aqui, que a gente possa agregar cada vez mais aí valores que até então desconhecidos, né? É verdade. Gente. Amor, tudo bem? Boa tarde, Tudo Gustavo. bem, boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente, gratidão a vocês por nosso convite, ter aceitado, porque a gente já sabe que a vida é corrida, tudo, mas vocês dando o seu sim, não somente para nós, mas para Deus, porque acho que é importante, gratidão mesmo. E assim, a série de mensagens foi tremenda, inclusive eu, gente, eu andei fazendo umas mudanças, sabe, parei para refletir, então, assim, nutricional, comecei já a mudar, porque realmente é impactante. E tudo que a gente viu nessa série. Então até eu já comecei a mudar, fazer umas mudanças, e olha que eu tô aqui, imagina, né? E pessoas de fora veio falar pra mim que foi muito forte, também tá mudando, né? Que bom. E eu acho que é isso que Deus se agrada, né? Porque a gente tem os testemunhos, Deus faz, tem a capacidade de cada um para estar ajudando e servindo os outros, né? Isso Então é sobre isso. objetivo, assim, eu como educador físico, né? A mudança de pensamento acontece durante a aula, né? Esse é o primeiro plano meu, fazer o aluno entender não somente a parte do exercício propriamente dito, mas mudança de pensamento, né? Ele saber que tudo aquilo vai refletir na vida dele, na vida física, só que de uma maneira grandemente na mente, né? No psicológico dele. E automaticamente isso reflete toda a família. Sim, com certeza. E hoje, então, nós vamos finalizar os 3 podcasts, vamos tentar, né, pelo menos. E o Treves vai falar um pouquinho da parte profissional sobre a mudança de cada um, né? Começando pelo Gu, o efeito da atividade física nele, depois do Guillain-Barré, também na Cris e também em mim, no meu caso, a obesidade aí que eu enfrentei, ainda enfrento, né? Tenho passado pelo processo de eliminar os quilos a mais. Então ele vai estar falando um pouquinho para nós, para que a gente possa entender, para que você possa entender a importância dessa mudança, de você também querer criar o hábito de ter uma vida saudável, de cuidar, como nós dissemos aqui, não só do espírito, mas também do corpo. Vamos lá? Primeiramente, né, falar sobre o Gu, né, quando ele me procurou em relação às atividades físicas, né, ele sempre soube que eu praticava, que eu dava aula de jiu-jitsu e tal. E aí ele passou para mim toda a situação dele, né, da síndrome. E eu falei, bom, vamos para cima. Né? Essa é a frase que você mais escuta, né? Bora para cima. Então vamos correr, o que você acha? Né? Bora para cima. E vamos que vamos. E aí ele explicou para mim, eu falei, meu, cara, não sei o que é, mas eu vou estudar. Porque interessante de cada caso que chega até mim em relação à condição física, eu aprendo um pouco mais. Né? Primeiro ele, aí eu fui estudar sobre o que era a síndrome, aí vi que era uma degeneração, né, da baía de mielina, onde todo o estímulo acontece através da nossa mente, do nosso cérebro. O cérebro manda o impulso passa por toda a terminação nervosa e chega até o músculo. O que aconteceu naquele na baía? Esse estímulo, né, esse impulso elétrico não chegava. Então, ou seja, o músculo não contraía, o cérebro mandava andar, mas o músculo, a informação ia, só que não chegava. E aí, algumas preocupações principais, né, pelo menos no começo, de estar monitorando, dor, ele não podia ser muito intenso, a questão
das atividades, dos exercícios, tanto que a gente fez primeiro uma avaliação das capacidades físicas para ver como que ele estava, para poder iniciar, mas eu naquele momento eu percebi que ainda ele estava perto do que ele ficou, ele já estava bem, né? Assim, no contexto de não andar, né? No contexto de não conseguir se mexer, né? Mas ainda existia muita fraqueza, né, Treves? Muita fraqueza. Muita dificuldade. Então, assim, eu fiquei menos preocupado nesse ponto, né? Porque eu já ia estar podendo trabalhar com exercícios ali de moderados, né? Não precisava iniciar com movimentos leves, né? E sim moderados já. E aí, a gente foi numa batalha bem acirrada, né? O Gu pode estar aqui mais para falar aí de como foi. Porque assim, todos os treinos eu procuro sempre buscar o melhor do aluno, né? Só que dentro disso, aquele trabalho mental, né? E esse trabalho mental é o que vai fazer você permanecer. E se você fazer uma conjectura com a palavra de Deus, é a mesma coisa. O que vai fazer você permanecer é a sua mente. Eu estava fazendo um estudo, justamente, inclusive ontem eu estava conversando com a Cris, explicando. E um desses estudos falava assim, que para você ter vida com Deus, você tem que preencher, assim, na plenitude, 3 pilares. Um deles é o psicológico, o outro é o moral e o outro é o espiritual. Se qualquer um dos 3 você estar menos imbuído em viver a ele, você não vai ter uma plenitude, né? E o psicológico é a nossa mente mesmo, né? Nossa mente não quer ir, não quer fazer, não quer seguir, né? Não quer, às vezes, determinados assuntos não querem mudança. E essa parte está ligada diretamente à moral, né? A moral é tudo aquilo que é honesto, justo, respeitoso, honroso. Isso está ligado com a moral. E aí linka diretamente com o espiritual, que é a palavra de Deus propriamente dita, a vida com Deus, enfim. Se você diminuir qualquer um desses, você não tem a plenitude. E aí você, fazendo uma conjectura aí com a questão física, ela é bem parecida. Porque a primeira batalha de decidir fazer atividade física, ela acontece na nossa mente. Decidir fazer uma dieta, acontece na nossa mente. Sim. Né? E aí o resultado é aquilo que você está disposto a fazer, né? Na parte com Deus também e na parte física também. Se você está disposto a levantar todo dia e fazer o seu treino, vai gerar uma consequência. Essa consequência vai ser o quê? Vai ser a sua condição do perfil lipídico seu, colesterol, triglicérides, né? Glicemia vai estar perfeito. Se você na parte de os hormônios liberados, dopamina, serotonina, né? E endorfina, para quem não sabe o que é isso, a dopamina é a sensação de prazer, serotonina está ligado com cumprimento de missão e a endorfina é o relaxamento natural. Então quando você faz atividade física, você libera esses hormônios em grande quantidade. E isso é assim algo muito, como vou dizer assim, muito poderoso no controle de vários sintomas, que é uma das coisas que a gente mais tem na igreja, né? Não só na igreja, mas no mundo inteiro. E um deles é a ansiedade. Sim. A ansiedade, assim, a atividade física, ela é algo dificilmente. Fala pra mim, Gu, o treino de ontem, é possível você sair de lá com ansiedade? Não. Você sai de lá assim, Sai leve. tipo assim, meu, que treino. E assim, logo em seguida a sensação, eu fiz, né? Então assim, uma frase muito interessante: corpo em movimento ensina a mente a respirar melhor. Isso. Então assim, o nosso corpo ele foi feito para ter movimento. Senão a gente não tinha músculo. E o interessante, eu posso falar por mim, aí a Cris e o Gu, no começo, quando a gente começa, a gente não vai porque a gente quer, né?
Quantas vezes eu falava assim, tomara que o Travis cancele hoje, tomara que ele cancele, mas ele não cancelava, então eu tinha que descer. Então, foi muito tempo, gente. A minha irmã falou assim pra mim, faz 3 meses que eu tô fazendo e eu ainda não amo. Eu falei, não, mas é depois de muito tempo que você passa a amar. Hoje eu tenho prazer em fazer, eu sinto falta os dias que eu não faço. Eu acho que vocês também, mas no começo não foi assim, né? Não, bicho, levantar às 5 horas da manhã, com o porteiro ligando, ó, seu personal chegou. E aí fazia chuva, fazia sol, fazia chuva, fazia sol, a campainha tocava. Não tinha pinote, como diz. Ele tava assim, afasta de mim esse cara. Se fosse eu. Imagina a Cris, que é a esposa, né? E aí? Demorou. Aí é mais embaixo, o negócio é O mais... dela demorou uns 5 anos. Mas é mais embaixo. Beijo, gente, 5 anos. Porque a gente chora bastante, Fala assim, reclama mas bastante, eu sempre né? vi ela treinando, mas era assim, era uma briga. Aí pagava Uma academia, cheguei para pagar 6 meses, ela ia uma vez por semana. E assim, mas enfim, água mole em pedra dura, tanto bate, tanto fura. É isso, não desista, gente, não desista. Porque E às vezes o prazer primeiro vai passo, vir. né, para sair do lugar, né, ele é literalmente um passo. É isso. Você olha uma escada, né, e ela tem lá degraus infinitos, né? Só que para você chegar lá, você tem que subir o primeiro degrau. É isso. E aí, Persistir. e é um por dia, né? É. Você fala, meu, mas tá muito longe, mas é um por dia. E é uma escolha, né? A gente tem. Tá certo que a vida com o Cristo a gente não tem mais escolha porque a gente vive, né, diferente, mas a gente não tem essa escolha, né? Na realidade, eu acho que até tem, porque por mais que você tem que escolher permanecer todos os dias. Mas acaba sendo prazeroso Sim. você não fazer a vontade de Deus, né? Por mais que 90% é sempre a sua vontade que permanece, que você quer. Não é a vontade de Deus, 90%. Sim. Então é mais seu a sua vontade do que de Deus. Porque tudo que Deus quer é ao contrário que nós queremos. Né? Mas só que é bom, perfeito e agradável. Enfim, ponto. Então aí acaba sendo prazeroso porque a gente entende já né, ter esse nível que não é o que eu quero, é o que ele quer e eu sei que vai dar bom, vamos assim falar. Então, mas só que ainda a gente tem essas escolhas, né? De decidir, melhorar, de permanecer. Então essas escolhas Deus deixou pra nós mesmo. E eu acho que é a superação, né? No caso do Gu. Poxa, consegui, venci um treino, né? Vixe, quantos treinos a gente tinha que parar no meio, porque aí eu passava mal, o corpo não voltava, não conseguia terminar. Às vezes fazia 2 exercícios, falava, tinha que ir pro banheiro, passava mal, e aí nunca desmaiei, mas assim, não chegou a esse ponto, mas quase. Tela Então preta, quase. dava tela preta, então às vezes dali sentava no chão, às vezes deitava. E ele falava, irmão, não vai dar, não vou conseguir. Ele falava, não, vamos tentar, vamos esperar mais um pouquinho, esperava e às vezes o corpo não reagia. Então, não que eu não queria fazer, mas o próprio corpo não tinha essa resposta. Então, assim, isso foi bacana até no começo, esse respeito, né, do Trevisan comigo também. Só fazendo o link do que você tá falando, a vontade, porque assim, eu sou do militarismo, a vontade era falar assim, para de dar baixaria. A vontade era falar isso. Levanta essa cabeça agora. Ela desse tamanho, né? A vontade era, se fosse meu cunhado, o Paulinho, um abraço pro Paulinho. Era isso que ele ia escutar. Só que eu sabia da condição. Então assim, a todo momento eu falei, você esqueceu? Eu falei, puxa, é verdade. Nós estamos construindo. Então, e o Gu hoje sabe, né, que hoje é cada vez um pouquinho mais puxadinho, né? Mas hoje, assim, claro, vai fazer 2 anos, né, que a gente está nesse ritmo. E começamos, acho que com 1 ou 2 dias na semana, muito devagar. Então, abaixar e levantar para mim era um problema dificílimo. Assim, ainda quando tinha 1 quilo de peso, a dificuldade triplicava, era muito mais complicado. Então, subida ali no condomínio onde a gente morava, tinha um degrau e ele falava, irmão, hoje nós vamos fazer lá fora. Quando falava, vixe, vamos pra fora, sabia que o negócio ia ser punk. Então, e assim, e foi legal esse respeito dele também, né? Não comigo, com a minha pessoa, mas assim, com o quadro em si, né? Com a questão em si. No lugar, né? Exato. E assim, de entender, como ele acabou de falar, tipo, eu falar, irmão, vamos, levanta, bicho, 2 metros de altura não vai fazer.
Então, assim, sabe, entender o limite que o meu corpo precisava, né? E quando eu procurei o Travis, falei, cara, ele falou, mas e as suas restrições? Falei, cara, eu não tenho restrição. A minha restrição é o que o meu corpo conseguir fazer. E muitas vezes a gente ia treinar, fazia 10, 15 minutos de treino, tinha que acabava o treino ali. Porque o corpo não obedecia mais, mesmo a cabeça querendo fazer, o corpo não tinha essa força, essa disposição e tal. E às vezes também eu tava com o treino pronto, né? Eu tinha que fazer adaptações do meio do treino. Porque de acordo com a resposta fisiológica dele, eu ia adaptando para conseguir fazer o treino, né? E não ser de uma maneira assim, ao invés de trazer um benefício, né? Trazer um malefício para ele. Então era esse constante ajuste ali, diário, né? Durante os treinos. A Paty já foi um pouquinho diferente, porque eu monitorava a questão dos batimentos dela, tudo, porque no meio do percurso, no meio não, né? No começo, né? No começo. Eu comecei em outubro. Ela começou comigo a treinar e ela engravidou. E ela falou, Travis, eu vou continuar treinando e se prepara. Eu tive que estudar. Gente, só deu trabalho, né? Isso eu agreguei valores, né? Então, com ela eu monitorava, adaptava. Eu creio que quando eu chegava para ministrar com ela, era pouca adaptação, né? Porque a gente controlava muito a questão do batimento e o perfil lipídico dela, perfeito, né? Tudo. Então, assim, ela não teve alteração nenhuma na questão por causa da gravidez, né? Que geralmente tem, né? Pressão, glicemia, enfim, triglicéridos, alguma coisa do tipo. E ela não, ela manteve perfeita, né? Até o médico ficava abismado. Né? Sim. Teve uma consulta que eu cheguei, que eu tava bem grande, porque o nenê já era grande, né? E ele me chamou a maior atenção, falou que eu tava com diabetes gestacional. Eu falei, eu não tô. Eu tô controlando com o Nutri, com o personal, eu não tô. Ele, você tá assim porque você tá muito grande. Eu vou pedir o exame. Eu falei, pode pedir, o senhor vai ver, não vai ter nada. E realmente no exame não deu nada. Deu baixo, deu 80 de glicemia, deu melhor ainda do que esperado, né? o esperado. Tem gente que normal hoje que não tem 80 de glicemia. Então foi uma gravidez perfeita e das 3 gestações que eu tive foi a que eu engordei menos. Eu engordei 15 quilos. Apesar de já estar obesa, né? Eu já estava no nível de obesidade, eu engordei apenas 15 quilos. Então eu fui a 125 quilos. Vou fazer uma pergunta. Às vezes não tem, assim, muita importância, mas é moda. Eu sei porque eu vivi muitos anos na academia, eu sei que é moda. Suplemento alimentar. Porque, não vou falar as marcas, mas é um tal, creatina, tudo, sabe? E pega mania, porque, é uma assim, moda. O suplemento, eu olha o nome saber dele. sobre isso. O nome dele. O nome do nutriente. Suplemento. O que é o suplemento? É suplementar aquilo que você precisa. Só que a gente precisa entender que alguns suplementos são necessários porque a quantidade que você vai encontrar ele na alimentação é muito pouca e você não vai conseguir ter a quantidade necessária que você precisa daquele suplemento. Vou dar um exemplo para vocês da creatina. A creatina hoje é um suplemento que mais tem estudo científico, que mais foi comprovado a eficiência dela, né? Sim. Inclusive para crianças e idosos, né? Hoje é um suplemento assim, se você falasse para mim, Travis, qual suplemento? Eu quero um suplemento só para usar. Eu ia falar a creatina. Por quê? Porque a creatina, a quantidade que você consegue suplementar por dia dela, dificilmente você conseguiria em alimentos. Né? Diferente, por exemplo, do whey protein, que também é os principais. Né? O whey você consegue com alimento. Né? Você consegue com uma ingestão de proteína aí, de acordo com a sua meta proteica diária, você consegue. É que aí entra muita comida, né? Mas se você come certo, comer limpo, as calorias são muito, né, irrisórias perto de uma alimentação ruim baseado em iFood, né, em delivery. Então, você pega hoje aí um exemplo, você pega um milkshake do McDonald's, né? Vai ter aí quase 1000 calorias, né? Dependendo qual milkshake, né? 1000 calorias, se você colocar em comida limpa aí, ó, 150 gramas de arroz,
100 gramas de frango, salada à vontade, não tem 400 calorias. Aí você põe mais um feijão lá, depende de 50 gramas, dá mais 100 calorias, são 500 calorias. Então, 2 pratos de arroz, feijão, assim, bem garboso, vamos dizer assim, você tem 500 calorias cada prato e você não consegue comer. Você vai ter um porém de proteína, uns 60 gramas mais ou menos de proteína, 60, 80 gramas, dependendo da quantidade, né? Então, assim, o suplemento ele vem para complementar, para suplementar algo que você não conseguiu. Um exemplo, você tomou café da manhã lá, tomou um copo de leite, com o leite lá, o da Molico, 10 gramas de proteína lá. Então, o leite, 10 gramas, você comeu 2 ovos aí, 7, 14, quase 18 gramas, com 10 são 28, né? E mais um pãozinho francês ali, então você tem aí quase 30 gramas de calor de proteína, né? Dependendo, né, o tamanho do ovo aqui, isso influencia também. Você pega aquele jumbo, ele tem mais, ele é maior. E aí, no meio do percurso aí, entre o café da manhã e o almoço, somando, lógico, você soma a sua caloria diária, a sua proteína diária, o seu carboidrato diário, o seu lipídio diário. Você precisa dos 3 macronutrientes. E aí você não vai conseguir suplementar ou complementar com a própria alimentação. E aí onde entra o suplemento, onde entra o whey protein. Para você tomar entre, por exemplo, café da manhã, principalmente o Gu, que tá trampando lá, puxa vida, não dá para ele comer uma marmita, mas dá para ele pegar a garrafinha dele lá com whey protein, encher de água, chacoalhar e tomar. Né? Então o suplemento entra nesse ponto. Né? Certo. Então, E você é a favor importante. nesse ponto, né? isso é muito importante, tanto que a gente suplementa. Aí tem outros suplementos também que é para outros objetivos, né? Entra o que eu uso, né? A creatina e a betalanina. Também, assim, eu acho bem importante. No meu caso, que faço vários treinamentos, treinamento híbrido, jiu-jitsu, corrida, musculação, né? Então, para mim, é interessante ter essa suplementação da betalanina também. Eu falo porque eu sei que ouvi muito tempo desse pessoal. Só que e eles acham assim que às vezes é moda e às vezes exagera. Vou criar músculo aqui. Mas então, a suplementação é não tem diferente noção da do bomba que é. também, né? Não tem nada a ver mas com... às vezes acha assim, vou tomar aquilo lá que né, vai. Entendeu? Não, mas aí é uma série de fatores, né? Para muita coisa, você pessoal? ter esse objetivo, é uma série de fatores, né? Não é só o suplemento, não é só o anabolizante, não é só o treinamento, não é só a dieta. É um conjunto de tudo isso aí, né? Que vai levar para o seu objetivo. Se você quer perder peso, né? A sua meta de proteína, ela tem que ser maior do que o carbo para você poder utilizar a principal fonte de energia, a gordura que você tem estocada. Né? Então tem todo um processo de sistematização da sua nutrição para que você consiga ter balanceado. exatamente, E isso é importante associado falar, sempre ao treino. porque eu mesmo tinha essa mente, né? A gente achava que ficar sem comer traria a perda de peso. E eu não tive sucesso durante muito tempo em muitas dietas doidas. E hoje eu entendo e eu falo para muitas amigas, não é o fato de ficar sem comer, mas é o comer certo. É ter a quantidade certa, estar em déficit de forma correta e a suplementação, o treino. Então isso é muito importante. É muito importante ter o acompanhamento. Por isso o efeito sanfona muitas vezes, né? Exatamente. A pessoa engorda, emagrece sem qualidade, porque não come certo. Ou às vezes estaciona, não consegue eliminar o peso porque não está comendo da forma correta. Interessante da célula de gordura, quando você vai perder ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo, até ela sumir. Quando você, isso é a explicação do efeito sanfona. Quando você começa a fazer um trabalho para perder peso, né, e aí você começa, essa célula vai diminuindo. Quando ela está quase para ser eliminada definitivamente, você volta a engordar, essa célula, ela não incha, ela duplica. Ela faz isso aqui, ó. Pum. E Muitas aí, vezes a pessoa ganha mais peso do que ela tinha anteriormente. Que geralmente ganha mais do que antes, né? Sim. exatamente. Então, assim, só lembrando que o perder peso não está ligado diretamente ao emagrecer. Acho que eu falei da outra vez, né? O perder peso
o emagrecer está ligado diretamente a perder gordura. Porque é possível você ganhar peso e emagrecer. A massa magra. É possível você é possível você ganhar peso e emagrecer, é possível você manter peso e emagrecer, e é possível você perder peso e emagrecer. Entendeu? Porque o conceito de emagrecer está ligado à perca de gordura e não a perder peso. Porque tem pessoas que estão perdendo peso, mas o índice de gordura dela, tem pessoas que você olha assim, a pessoa é magra. Aí você vai fazer uma avaliação antropométrica nela, o índice de gordura dela é alto. Não é o quanto, nossa, mas é aquele falso, o pessoal chama, né? De falso magro. Eu tenho uma amiga que ela não gosta muito de fazer musculação porque se ela não estiver mexendo na balança, ela não tá feliz. E eu falei, o mês passado, por exemplo, eu eliminei muito pouco na balança, mas eu eliminei muita gordura e troquei por massa magra. Então eu não mexi na balança. Mas até a gente ter essa consciência, essa minha amiga mesma, eu não faço musculação porque aí eu não saio da balança, parece que eu não estou emagrecendo, e pelo contrário, ela está ganhando musculatura, ela acha que está ganhando peso. E aí as pessoas fogem muitas vezes da academia por conta disso. E o interessante de você ganhar músculo é mais ou menos assim, nosso corpo ele precisa de um determinado número de calorias por dia para manter o corpo no estado basal. Se você tem pouco músculo, seu metabolismo é lá embaixo. Você queima menos calorias no estado basal. Quando você tem mais músculo, o seu metabolismo basal ele é maior, entendeu? Em repouso. Então você queima mais calorias em repouso do que uma pessoa que tem pouco músculo. Sim. Então assim, é uma engrenaginha, uma, né, gira a outra. Então você vai, por exemplo, uma pessoa que tem bastante músculo, que vai fazer o mesmo treino numa pessoa que tem menos músculo, ela gasta mais caloria do que ela, porque ela tem mais músculo, né? Então, se as pessoas entenderem esse conceito, buscariam não a perca de peso, e sim o ganhar músculo. Porque o corpo nosso não entende essa palavra perder. Tudo que ele começa a perder, ele entra em estado de alerta. Agora, ganhar músculo. Então você vai ganhar músculo, aumenta o basal, aumenta a queima calórica, aumenta a ingestão de caloria. A ingestão de proteína ela é o alimento que mais gasta calorias para fazer o processo de digestão e de absorção. É a proteína. Entendeu? Então, por isso que quando a gente aumenta o nosso consumo de proteína, o pessoal fala, se a gente comer mais proteína, a gente vai queimar mais gordura. Porque ela utiliza mais caloria para fazer o processo de absorção, enfim. Pegando um gancho só a respeito da balança, que é interessante falar, eu falo que é a nossa arqui-inimiga. A balança é a nossa inimiga mortal. Então, assim, eu tô pesando todos os dias. Tem que parar. Sim. Porque o processo, ele é devagar, o processo, ele é lento. E tem vários fatores que vai te ajudar. Então, assim, eu falo que quando eu estava no processo de emagrecimento, eu falava, você pesa todo dia? Não, eu peso cada 6 meses. Cada 6 meses eu vou pesar. Porque a gente trabalha muito nessa troca, né? Porque a gordura é algo incrível. 1 quilo de gordura é assim e 1 quilo de músculo é assim. E às vezes a pessoa que você olha assim pra pessoa, acha que ela tá magra, e ela tá pesando o mesmo do que aquela pessoa mais rechonchuda. Por quê? Porque a massa magra dela é maior, né? E a gordura, ela aparece. Então, quando a gente começa nessa troca, você não vai ver a balança, vai ver o quê? Cintura, né? As dobras, né? O rosto. Então, assim, as roupas, você vai ver que a roupa já tá solta, tá mais solta na cintura, o braço. Então, assim, eu falo que nesse processo, o que a gente tem que evitar é a balança. Porque a gente não se frustra e não para no processo. Para não gerar ansiedade. Eu lembro que quando eu pesava todo dia, meu Deus, aquela ansiedade, a balança parece que não mexe. Agora eu não peso mais, eu só peso no Nutri. Toma um copo de água, pesa. Foi no banheiro, pesei de novo, ver se o copo de água foi embora. É até interessante falar isso, mas não sei se todos sabem, né? Mas 1 litro de água é igual a 1 quilo. E aí? Qual é o horário, a melhor horário para eu pesar? É de manhã, hora em jejum, hora que eu levantei, fiz xixi, vou e peso. É isso aí. Marcou, daqui 3 meses você volta a pesar. E continua, né? E conciliando, eu falo que são, né, os 3 pilares. É a alimentação, na parte nutricional,
a suplementação e a atividade física. Se você não tiver esses três ali junto, Alinhados, equilibrado, né? alinhado, você não consegue resultado. E aí você se frustra, aí você, né, Desiste muitas vezes, né? Então, assim, quando você tem profissionais junto com você, eu falo que o personal, hoje as pessoas querem gastar dinheiro com um monte de procedimento, nananã, ou coisas que, né, remédio, paga um personal, sabe? Paga um personal, paga uma nutricionista, entendeu? Trabalhe direitinho pra você ver como você vai ter resultado. Você investe um monte de dinheiro em coisas que não vai te dar resultado. É assim, é até interessante eu falar, mas né, porque eu trabalho com isso também, mas as pessoas dão pouco valor, né, pro personal. Sim. Só dá valor mesmo quem teve o acompanhamento, viu o resultado e viu a diferença que é treinar sozinho e o que é treinar com o personal. O que é a análise momentânea ali no momento da aula que o personal faz, as adaptações, os incentivos, os estímulos, não só isso, né? Os estímulos, né? Que às vezes o Gu tá treinando lá e fala, aqui Gu, eu aperto aqui, vai, bora. Isso aqui não é... Tipo, ele tá apertando para ver se eu ganho músculo. Não, eu tô estimulando ele mandar impulso elétrico aqui. Eu fiz com você aquela brincadeirinha da mão aqui, né? Uhum. E falei para você mexer o dedo, ele não conseguiu mexer. A hora que eu encostei, ele conseguiu mexer. Acho que eu fiz com você também. Fez. Então é isso. O personal, ele busca constantemente ali numa aula extrair o melhor que você tem naquele dia. Sim. Às vezes o melhor daquele dia não é o melhor que você já teve, mas é o melhor daquele dia, né? Aí tem muitas demandas. Aquele dia você dormiu mal, você não se alimentou direito, o estresse causou o estresse mental causou um estresse metabólico, porque uma coisa é ligada diretamente à outra. Quando você tem o estresse, você libera metabólicos do seu corpo que te atrapalham, que te faz com que você não consiga ter a mesma performance, né? Então, assim, aí você tem que identificar isso aí. Como você identifica? Às vezes, da maneira como o aluno te cumprimenta. Você já sabe, opa, Não tá bem. não tá legal. E o interessante, assim, que eu acho, pelo menos, quando você vai sozinho, eu mesmo falo pro Trevor, falo, velho, se eu chegar aqui na academia, tipo, sozinho, tiver meia dúzia de pessoas, eu vou embora. Primeiro que eu não gosto, né? E eu acho que quando você vai sozinho, você dá uma roubada, né? Porque se você aguentava Sabota 10 você quilos, mesmo, né? fala, meu, eu não vou forçar hoje, né? Vou fazer com 5, vou fazer com 1. Então, assim, isso, o legal é isso, porque assim, ele te extrai o melhor que você pode. Pô, hoje se ele fez com 10, não, bicho, hoje nós vamos fazer com 15. Hoje nós vamos fazer com 20. Essa semana mesmo nós fomos treinar. Eu falei, pô, irmão, esse treino não é meu não, cara. Aí ele falou, velho, quem pediu físico foi você, eu só tô cumprindo o que você pediu. Então aí deu brinco, falou, cara, certeza que você pegou a minha tabela hoje, porque essa daí não é minha não. Acho que não é meu esse plano de treino. Esse aí não é o meu, mas assim, o interessante é o que eu comentei, né, da outra vez. Às vezes, quando a gente chegava para treinar, nas primeiras aulas, pegar aquele pezinho pequenininho lá, se eu não me engano tem 1 quilo, meio quilo cada um, não sei quanto pesa, o pequenininho lá, às vezes aquilo para mim era uma tonelada, era uma dificuldade imensa fazer um treinamento com ele segurando só, sem fazer peso, sem ter que erguer e tal. Então assim, e hoje, às vezes, claro, nós fizemos essa semana, acho que com um supino lá de 30 quilos, né, de cada lado, 25 de cada lado. Então, às vezes assim... 80 quilos. Então, tipo, ele me ajudando a fazer. Então, assim, o braço ainda tem hora que falha, então ele tá ali te dando esse suporte até pra não se machucar e etc. Mas assim, você vê que você sai de lá, você fala, meu, hoje eu tô sentindo aquela dor, mas é aquela dor prazerosa. De saber que você chegou e falar, nossa, eu não conseguia fazer isso e hoje eu tô fazendo, né? Então... Sem contar que você não corre risco de se machucar, né? Também tem essa Porque parte. a gente acha, tô lá fazendo, mas... Olha, é uma pegando posiçãozinha, isso que você tá falando aí, é o muito pastor bom. Matheus, aluno meu, ele foi treinar sozinho um dia e aí ele foi aumentando o peso, mas se machucou. E a lesão, ela é muito pior. Nossa. E depois para você recuperar é muito Nossa, mais difícil. Então é muito importante. No meu caso, né, a minha experiência, quando eu engravidei, eu já não gostava muito de treinar.
Eu sou muito calorenta. Aí um dia eu falei pro Trevisan assim, falei, viu, eu queria perder o medo de nadar e treinar na piscina, porque eu sinto muito calor, tô grávida, não é legal. Ele, bora? Bora pra cima. Pediu? Tocou, Como tirou assim? E aí meus treinos passaram a ser na piscina. Eu tinha um trauma, E o primeiro gente, dia? de infância. E o primeiro dia? Com frio! E detalhe, Tava né? calor! O primeiro dia que nós fomos treinar na piscina, frio, aquela água gelada. É pra testar a fé. Mas tudo, foi. tudo. E ele personalizou o meu treino, teve paciência, porque eu tinha realmente um trauma de infância. Eu não conseguia tirar o pé do chão da piscina. E a piscina por aqui ainda, né? Não, E aquilo que a gente comentou, né? Assim, é esse respeito com o corpo do aluno, né? Com a mente do aluno e tal. Claro que assim, ele tá ali para extrair o melhor de você. Né? Teve uma vez que nós chegamos na academia, eu falei, cara, hoje eu posso ir 6 horas da tarde. Ele falou, irmão, tô tranquilo, vamos 6 horas. Então nós chegamos 6 horas na academia, não cabia mais gente lá dentro. Então ele falou assim, cara, vamos ver o que nós vamos fazer. Então assim, se eu chego na academia num dia desse sozinho, eu nem entro. Dali mesmo eu vou embora. Como já aconteceu. Então ele falou, não, irmão, estamos aqui, vamos fazer. Então assim, achamos um cantinho lá, ele falou, cara, senta nesse banco, nós vamos fazer todo o exercício aqui. Enquanto eu estava fazendo, ele estava monitorando meu exercício, já pensando no próximo, o que a gente ia fazer com aquele espacinho que a gente tinha ali. Acho que a Cris até estava, né, Cris, aquele dia com a gente. Então assim, não dava para você tirar o pé do chão que você não conseguia pôr de novo, de tanta gente na academia. Então isso é legal, né? Então de fazer você perder esse medo, de fazer você conseguir chegar. Eu lembro que a primeira vez que ele falou, irmão, a gente começou a correr e tal, ele falou assim, cara, nós vamos correr 10 km. Aí eu falei assim, beleza, né, 10 km e tal, só que assim, na sua cabeça, tipo, 10 km é uma distância, é muita coisa. Aí ele falou, nós vamos em tal lugar. Aí a hora que ele falou, tipo, nós vamos na Nações Norte. Na minha cabeça eu já penso, é só subida, não tem descida. Então assim, não tem rolo, né? E isso é legal porque, tipo, é isso que eu falo. Então, quando nós começamos a subir, a subida ali, ele falou assim, e às vezes é só aquele estímulo de vir encostar nas minhas costas ali e falar, vamos irmão, vamos mais um pouco, vamos, tá chegando. Chegando nada, tava longe pra caramba aí. Mas assim, aquele empurrãozinho, sabe? Falava, falta só 9 quilômetros. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Falta só 9 quilômetros. Exato, e de não deixar você desistir, de fazer a sua mente trabalhar e fazer que você pode, te forçar a entender que você consegue fazer. Porque se você tá sozinho numa dessa, eu tinha voltado dali mesmo. Começou a subir, cansei. Isso não pediu um Uber, né? Exato, dali mesmo. Tá bom demais aqui. Mas esse é o... É bem extrair mesmo, né? O melhor da gente, né? Às vezes a gente acha que a gente não vai aguentar, mas o nosso corpo é uma máquina incrível. Eu falo, né? Sempre falo que eu não gosto de treinar com meu marido, mas eu prefiro. Porque com ele, né, ele faz eu me esforçar mais, ele vai explorar mais, e às vezes essa progressão de carga sozinha a gente não é interessante fazer porque pode virar lesão. Então, assim, com uma pessoa ajudando, né, hoje eu estava treinando com a minha filha, e a gente fazendo supino, e ela, você com tudo isso? Falei, vai, tô aqui. E aí ajudando ela, se ela estivesse sozinha, ela não faria naquele peso, ou até mesmo não faria. Então é importante, né? Eu falo assim, mesmo que às vezes você não tenha um profissional do seu lado, mas você tem uma amiga que vai junto com você. Isso que eu ia falar, uma equipe. Uma equipe. Eu tive uma lesão no joelho fazendo zumba, mas a minha professora, ela, muitos anos, e aquele dia ela faltou. Aí a academia onde eu estava colocou uma que não era estudada, só pra achando que é dança, não é dança, né? E aquele dia, no único dia que ela foi substituída, que ela não foi, eu lesionei meu joelho. Foi na hora. Fiquei vários meses sem poder ir, porque eu... Olha como é importante. Então, é muito importante. As pessoas ainda não têm noção da importância de ter um profissional e ter uma equipe, né? Hoje nós estamos aí numa equipe bem grande, né, Treves? Né, Cris? E assim, é bem legal. Eu sempre falei pro Gu e pra Paty, são os dois alunos mais focados, dificilmente cancelam treino, dificilmente atrasam, sabe? Assim, é algo diferenciado mesmo. E pra mim, é uma satisfação hoje ver a Paty aqui com o Gael, né? Antes dele existir, dentro né, da barriga, fora da barriga, e treinando junto, né? O Gu hoje aí correndo
10 quilômetros, 21, 17, né? Então, assim, isso pra mim é uma satisfação, assim, que não tem como explicar, né? É algo Algo que não paga, né? Sem que não, valor. Não tem, você fala assim. é diferente de tudo, É um né? modo de valorizar, né? Eu já tive bastante Valorizar experiência o seu com... profissional, pessoa, né? Eu acho que quando você valoriza, você dá o suporte, você dá, né, o seu melhor, Sim. não é? Porque você está valorizando, né, o profissional, não somente a pessoa. Exatamente. Entendeu? Que nem a Paty falou sobre o grupo lá, começou assim, eu nem sei como que começou na realidade. Eu tava dando as aulas de personal, aí eu não lembro se a gente marcou um dia, eu não lembro exatamente. Acho que nós montamos o grupo pra correr Brotas, Botucatu. se eu não me engano. Brotas. Foi Brotas ou Brotas Botucatu. primeiro. Foi Brotas. E aí, acho que foi isso mesmo, a gente montou, aí eu falei assim, pessoal, a gente precisa fazer alguns treinos e tal pra ir. E aí os alunos que fazem aula individual comigo também foram pra fazer. Aí a Cris chamou algumas pessoas que estavam em interesse, a Paty também, a minha filha também. Hoje no grupo tem 20, 25 pessoas, acho. É. Tem dia que tem, né, tudo isso de pessoas, outras tem mais, teve um dia que tinha mais porque algumas pessoas levaram outras, né? Então assim, ontem mesmo a gente teve um treininho lá, né, Gu? Sim. Treininho bem Levinho. tranquilo, levinho. E a gente tinha uma moça nova que foi treinar lá, a convite da Samara, e assim, ela chegou a correr, mas pouco, tava treinando sozinha e tal. E ontem ela foi com a gente. Ontem o nosso treino era um treino pegado pra corrida que a gente vai ter no Na sábado. verdade ali era pra você tentar extrair o seu melhor pra você chegar no sábado à noite, que vai ser a corrida lá de Piratininga, você, né, tentar Ter a sua melhor performance, ter a melhor né? performance. E- Porque a gente treina, a Máximo gente, que você vai exatamente. conseguir sair do seu corpo. a gente fez vários treinos pra isso, né, com vários treinos de forte leque, de sprint, de intervalado, e ontem foi o dia pra colocar à prova aquilo que a gente treinou, né? Porém, eu fiquei junto com a amiga lá e ajudando ela, e ela queria parar, e eu também, né, colocava a mãozinha ali nas costas, ali, aquela mãozinha nas costas é tudo de bom, né? Colocava a mãozinha nas costas dela, vamos, Bruno, não vai parar. E ela assim, tá tudo bem, como tá a respiração, tá doendo aqui, lá, não sei o quê. Então, tipo assim, eu acompanhei ela 5 quilômetros, né, não fiz o meu treino, mas estava ali ajudando e apoiando ela, e ela falou assim, eu nunca fiz dessa maneira, e assim, eu nunca corri sem parar, e eu corri, na subida ela não parou. Então assim, você vê a evolução das pessoas, isso, na minha opinião, é o mais gratificante, né? Inclusive na corrida, na última corrida do GBC, eu cheguei em 6º lugar, e conseguiria pegar pódio, porém eu estava junto com a minha filha, ela olhava para mim e falava assim, não me deixa, me ajuda. E eu falei, como que você corre atrás de um pódio, sendo que você tem uma pessoa que está precisando de você? E essa palavra, não me deixe, me ajuda, ficou martelando na minha cabeça. E eu fiquei com ela o tempo todo, ainda mesmo assim, né? Aí eu ainda peguei 6º lugar. Então eu acredito que o prêmio maior, né, é você ver a evolução da pessoa que está do teu lado. E a pessoa descobrir que é capaz, né? Exato, Tipo, exato. Nossa, Eu sei. consigo. É. E as pessoas que estão fora não entendem. Não entende. Como que você vai pagar pra correr na rua? Exato. Você levanta 5 horas da manhã no domingo pra ir, é o que a gente... E eu ainda, né, vou pro Gael. Você é louca, E não vai é correr só- com o menino. É que o pessoal não sabe, não é só o correr, né? É todo o processo, né? todo o processo. É o processo de você treinar, de você se alimentar, A de você disciplina. buscar a disciplina, queira ou não, a comunhão que você tem ali com o grupo, né? De É estar. muito É outra, né? é outra né? vida. É. Eu posso falar da questão da obesidade, né? Há um ano atrás foi me passado pelo médico que eu deveria fazer a bariátrica. Nada contra quem faz, mas a gente sabe que ela é muito invasiva, que ela requer muitos cuidados. E eu falava que eu não queria passar pela bariátrica. Só que era um sonho muito distante, o eliminar peso. E hoje, eu cheguei no Nutri, né, ainda nem passei pro Trevisan, de 125 quilos eu já estou com 100. Olha, Foram 25 sucesso, quilos. sucesso. Esse último Bastante. mês, 3 quilos a menos, então, e ganho de massa magra. Então, assim, eu saí de lá muito feliz, muito. Por quê? Porque eu vou chegar sem precisar da bariátrica.
vou chegar sem tanta flacidez. Da melhor Hoje ele forma me deu possível. parabéns, né, que a musculatura está evoluindo e talvez tenha sim flacidez, mas não quanto ele esperava. E então assim, eu saí de lá muito realizada, tipo, é possível. É É só buscar. É só buscar. Né? Claro que existem até a questão casos, da flacidez, mas na alimentação você consegue controlar. isso, às vezes nem, né? Então, É assim, verdade. só gratidão mesmo e é possível. É fácil? Não. O percurso não é fácil, tá aqui a Cris para dizer, o Gu para dizer, não é fácil. Agora, rapidinho, que o nosso tempo está acabando, a gente ficaria aqui muito mais tempo. Treves, uma palavra pro Gu, pra Cris. Gu, uma palavra e Cris pro pessoal para incentivar. Bom, eu acho que é o que eu disse pro Trevisan aí, né, mais cedo, ser forte e corajoso, né, isso. não desistir. Não é fácil você levantar cedo, abrir mão de alimentação que você gosta, daquilo que você gosta, que é mais prazeroso do que você levantar cedo, ir treinar, ir com chuva, com sol, com frio, com calor, mas a hora que você vê o resultado, né, então até no GBC, quando a gente estava treinando para isso, falava, meu, o que eu estou fazendo aqui? O que esse treino vai agregar, né? Ficar subindo e descendo esse barranco, subindo e descendo esse barranco. E quando eu estava lá sozinho, eu pude entender, depois até falei pro Trevisan, entender que, cara, cada treino que nós fizemos ali foi algo que eu consegui entender no pós, poxa, aquele treino agora tá fazendo a diferença para eu conseguir subir, descer e chegar até o final, sentido, né? fazendo todo sentido. Então, assim, desde do mental e o físico. Então, assim, para você que está começando agora, que quer buscar um profissional, que quer fazer, que quer ir atrás, busca um profissional, né? O Trevisan tá aí, tem mais horário lá, tem certeza disso. Vai te ajudar como ajudou eu, como ajudou minha esposa, como ajudou a esposa dele. Tem ajudado muita gente. Então, não é um processo fácil, né? Então, para mim, pelo menos, que não tinha essa mobilidade, então hoje é muito gostoso você olhar para trás e falar, poxa, né, eu venci 1% aí melhor todo dia, né? A gente carrega essa frase, né, Cris? 1% melhor que ontem. Então, assim, é bem gostoso, é gratificante. E saber que as pessoas que estão com você têm visto, né? As pessoas que estão de fora às vezes falam, poxa, olha lá, tá aplicando Monjaro, olha lá, começou a perder peso, agora é a moda do momento, pô, tá aplicando a canetinha, né? Então, assim, e é gostoso você ver que a sua alimentação, a minha alimentação pelo menos mudou. Então hoje eu penso muito, às vezes quando os horários corridos e tal, não conseguia fazer isso adequadamente, né? Hoje eu penso 2 vezes em comer errado, então às vezes até mesmo na correria eu prefiro comer o certo e a cabeça já não deixa mais falar, poxa, eu queria bem um salgadão daquele frito com bastante gordura, uma coca, aquele fofinho, mas hoje eu falo, não, às vezes o mesmo preço que eu vou gastar num salgado, uma coca, eu como direito, né, uma comida saudável. E isso me ajuda muito mais. O direito dá mais prazer hoje do que o errado. Exato. Não é? E só A cabeça olhar, muda né? totalmente. E só olhar, né? Quem não aguentava pegar um copo e hoje, né, tá aí Sim. correndo. Tá puxando Ele 80 quilos no Não supino. aguentava pegar as meninas. Então, pra você ver, né, o tempo, né, fala Sim. por si, né, como é gratificante você fazer certo. E claro, né? assim, é um passo a cada dia, né? Às vezes eu falava pro Trevisan, falava, meu, parece que eu faço, o negócio não evolui, faz. Ele falou, irmão, é paciência, é um pé de cada vez, né? Um degrau de cada vez. Então, assim, hoje, quando eu olho para trás, vai fazer aí 2 anos, né? Faz 1 ano e meio que a gente tá junto. Então, assim, quando eu olho para trás e vejo há 1 ano e meio, hoje é outro Gustavo, é outra mente, não porque perdeu peso ou porque ganhou massa, não. Isso é consequência do dia a dia. Mas, assim, porque a mentalidade mudou, a alimentação mudou, a vontade de treinar, às vezes eu falo, poxa, se eu conseguisse, porque às vezes até por conta da correria do serviço, hoje mesmo eu queria ter levantado cedo e ter ido treinar, porque hoje eu não tinha escala com ele, mas queria ter ido. Sim. Mas fui dormir às 4h30 da manhã. Então, assim, com a correria, acaba a gente não conseguindo também. Também também é importante, né? O descanso, né? É uma sequência, né? Sim. Alimentação, treino e descanso. Eu acho assim, no pensamento popular. Eu falo popular porque, gente, uma vez eu vou falar, mas é verdade, tudo que vem fácil, vai fácil.
Então, é tudo que é momentâneo rápido. Então, é mais ou menos nessa pegada, né? Tipo... Existe dentro disso que você está falando, um nome chamado sete metabólico. O que é isso? O seu corpo, quando você perde peso muito rápido, ele quer fazer ele retornar ao peso inicial. Porque o seu corpo ele não aceita perder. Então, ou seja, esse sete metabólico seu, você tem que fazer o seu corpo, tipo, fazer uma reconfiguração. E demora aproximadamente uns 2 anos para naquele determinado peso, para o seu corpo entender que aquele é o seu novo peso. Porque ele sempre quer retornar, né? Que ele não aceita perder. Então, se as pessoas entendessem isso, não ficava... Porque quanto mais rápido você perder peso, mais rápido você tem a possibilidade de ganhar. Então, se você perde peso gradativamente, você consegue ter vamos dizer assim, objetivos alcançados mais duradouros. Isso eu acho que vale para tudo, né? A nossa vida espiritual. Exatamente. Né? Porque o Pai não dá nada assim para você se você não estiver preparado. Sim. Então demanda tempo para você entender Tem o processo. Não pode pular processo, né? Isso. Porque é fundamental você passar por esse processo. Então, eu estou falando no mundo, né, espiritual. No financeiro, se hoje uma pessoa que não tem muita base ficar milionário, às vezes ele não vai passar um tempo e não tem mais dinheiro, porque ele não sabe administrar aquilo, né? Ele não vê como é difícil você ganhar aquele salário, ele não tem noção, ele veio fácil, vai embora fácil. Então tem tudo isso, né? Eu acho assim, tudo nesse sentido mesmo, né? Que você está falando. Cris, para finalizar, o que você deixa pro pessoal? Não desista, seja forte e corajoso. Foi um versículo de hoje, né? Ainda até postei hoje, porque a gente precisa entender que nossa mente tem que dominar o nosso corpo. O nosso corpo ele é muito incrível. Eu falo que nosso corpo é incrível e a gente precisa dominar a nossa mente, né? Para que ela não domine o nosso corpo. Falei ao contrário. E a nossa luta é o tempo todo com a nossa mente, porque é aquela coisa, hoje tá frio, eu não vou treinar, hoje eu tô cansada, hoje eu não tô afim, né? Trabalhei o dia inteiro. Pra mulher é mais difícil, que aí tem o período menstrual também, que é terrível, que aí aumenta o peso, fica com o humor, né, ruim, às vezes está com o fluxo muito alto, tem dor de cabeça, tem cólica. Então, assim, pra mulher é muito mais difícil. Porém, o que eu deixo não desista, é possível. Hoje eu consigo correr de qualquer maneira, com dor, sem dor eu corro, eu faço os meus treinos, eu não deixo de treinar. E eu falo que o que mais me motiva é o fato de as pessoas olharem pra mim e falar assim: Cris, você é minha motivação. Cris, nossa, o que você tem vivido, o que você tem feito, eu tenho conseguido, eu tenho tentado, e as pessoas procuram o nosso grupo, né, Paty? Pra poder se envolver ali e começar. Eu falo, gente, mas eu não gosto, é só começar. É ter coragem de ir. Custa quanto? Não custa nada, custa você ter a coragem e partir pra cima, né? Custa calorias queimadas. Exato. Então eu falo que vocês vão ter muitas críticas, muitos julgamentos, muitos dedos apontando, né? Porque independente do caminho que você vai tomar, né? Usando o monjaro ou não, né? Usando, né, a canetinha mágica, a picadinha do amor, né? Desde que seja de uma maneira, né? Dos caminhos corretos, a suplementação também usar da maneira correta, né? Principalmente essa parte, né, que a gente bate muito em cima, né? De várias funções, né? Mulher e seus diversos papéis. Eu acho que a gente precisa priorizar, ter esse autocuidado, ter esse amor próprio, se olha, se ama, olha pra você, olha pro espelho. Eu tô satisfeita com o que eu tô vendo? Não tô? Eu preciso me esforçar. Se eu não subir um degrau, exato, né? Buscar o que você quer, né? Tipo, eu não sei, é um médico que fala, né? Você não vai ter, desculpa a expressão, você não vai ter a bunda que você quer, né? Sentado na bunda que você tem. Então a gente precisa se movimentar e ter a coragem, partir pra cima e não desistir.
Arruma um amigo, uma parceira, um grupo E e bora. Eu já vou falar. Bora pra já. cima. Aí, ó, por causa do frio, fazer isso, fala assim, ai, tá frio, não vou. Agora que você tem que treinar mais. Exato. Porque agora E os que aumenta o resultados risco no de infarto, frio, os resultados no Não frio é? são muito maiores. Não, ó, A queima o risco calórica de é maior. infarto é absurdo no frio, gente. É. Então agora que vocês têm que ir mesmo. E o resultado no frio vem mais rápido. Vem mais Vem mais rápido. Então, se você quer rápido, aproveita Frio agora que entrou o agora. inverno. Tem um versículo aqui Agora, interessante. que eu agora tava ou nunca. vendo. Em Coríntios 9:7, né? Paulo fala assim: mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Porque a gente prega muita saúde mental, espiritual, só que não tem como se separar. Lembra que eu falei aqui no último podcast? Se Deus quisesse que nós fôssemos somente espiritual, a gente não tinha corpo. É isso. Com certeza. Então, se a gente tem corpo aqui, o Paulo dá um exemplo Tem que disso. cuidar. Temos que cuidar. Tem que cuidar. Gente, olha, é assunto aqui para mais podcast, eu acredito. Nós vamos ter que marcar mais vezes. Com certeza. Bora pra Então, cima. Bora pra cima. Bora! Vai ter. Se você ficou com dúvida, quiser participar, quiser fazer parte dessa equipe, é só entrar em contato. O Vitor vai pôr aí o telefone do Treves, da Cris. Bora com a gente. O meu endereço no Instagram. Lá Isso. tem bastante informação. Siga, Né, compartilha. dicas, né? Os treinos também. Agora é a hora, é o frio, gente. É, Agora é a hora. É. Compartilha com quem está precisando. Se você conhece alguém que teve uma síndrome parecida, alguém que esteja passando pelo processo da obesidade, não deixa de compartilhar esse vídeo. Eu acredito que vai virar uma chave na mente de cada um. E a gente te espera no próximo podcast, hein? Até lá! Até Tchau, mais, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau.